Fala, galerinha bonita! Professor Marcos Cunha com vocês, ó, para mais uma aula massa de geografia, galera. E hoje a gente vai trabalhar um assunto aí que traz muita curiosidade, principalmente para nós brasileiros, já que são eventos que de certa forma não ocorrem, né, em grande quantidade ou nem ocorrem aqui no Brasil. O que é, Marcos? O que a gente vai discutir hoje aí? Vamos compartilhar conhecimento. Nós vamos falar, galera, da teoria da deriva continental de Alfred Wegener, tá? Que vai aí explicar, galera, principalmente fenômenos como o tectonismo, né? Por exemplo, terremotos, né? Tsunamis, o que gera esses fenômenos? Né? Vulcões, galera, né? Vulcanismo vai estar associado a essa temática aqui, tá? A teoria da deriva continental de Wegener e a ideia central que é a teoria da tectônica de placas e os limites dessas placas, tá? Então, o que a gente vai falar hoje, especificamente? Vamos falar da teoria da deriva continental de Wegener, vamos explicar o que é essa teoria da tectônica de placas, vamos falar um pouquinho sobre os respectivos limites dessas placas, né? Limites convergentes, divergentes, transformantes. E por último, a gente finaliza, né, abordando um pouquinho da região chamada de Círculo de Fogo, né, a região com maior instabilidade geológica, que vai apresentar maior quantidade de terremotos, né, de vulcões. E nesse aspecto a gente também, claro, vai citar o nosso país, a nossa realidade, o Brasil, e desmistificar algumas ideias, né, acerca do tectonismo, né, desses fenômenos que ocorrem no mundo e que no Brasil, né, não ocorrem aí em grande escala. Beleza? Então, ó, respira, tá? Vem comigo que é sucesso, galera. Beleza? Então, gente, primeira coisa importante, tá? A famosa, essa daqui é famosa mesmo, tá? Teoria da deriva continental de Alfred Wegener. Olha aí, o termo até bonito, né? Wegener. Gente, qual é a ideia central desta teoria bem aqui? Se vocês forem prestar atenção na imagem, vocês vão perceber que na última imagem aqui nós temos os nossos continentes como conhecemos, né? Na sua atual configuração, fragmentados e tal, bonitinho. Mas vocês vão perceber que na primeira imagem, esses continentes eles vão estar unidos, né? Se você for perceber, por exemplo, bem aqui tem a América, né? Agora ela está separada. Essa foi a ideia de Wegener, gente. O que foi que Wegener percebeu? Isso em 1912, galera, tá mais de 100 anos atrás, Wegener fez um grande estudo acerca das estruturas geológicas do nosso planeta e ele percebeu algumas coisas importantes. Primeiro, ele percebeu que os contornos, por exemplo, do Brasil especificamente, se assemelhavam muito com os contornos do continente africano, como se fosse um verdadeiro encaixe, né, um quebra-cabeça. Ele percebeu também, estudando os fósseis, que existiam semelhanças entre os fósseis, por exemplo, da África e da Austrália. Então, galera, a partir daí ele chegou à seguinte conclusão. Ora, galera, os continentes que estão separados hoje, será que algum dia estiveram unidos? E aí ele propôs essa teoria, que os nossos continentes, hoje separados, há milhões de anos atrás, estiveram unidos em um só continente que ele denominou de Pangeia. Questão importante. Em 1912, galera, a tecnologia acerca dos estudos sobre a geologia ainda não estavam tão avançados. As pessoas acreditavam que os continentes eles estavam apenas sobre um único bloco rochoso fixo. Então, Wegener, naquele momento, não conseguiu, de certa forma, comprovar a sua teoria por fato, porque não existia tecnologia à época para comprovar o que hoje sabemos, né, que os continentes estão sobre grandes blocos rochosos fragmentados, chamados de placas tectônicas, e essas placas tectônicas elas estão em constante movimentação, pois elas estão sobre o manto, né, que são as rochas aí em alta temperatura no seu estado pastoso. Beleza? E aí, galera, Wegener propôs essa teoria, ela só foi comprovada quase 30 anos depois, já na década de 40, tá? Principalmente aí com o advento das duas grandes guerras, depois a gente tem a Guerra Fria, a evolução dos estudos, né, nesse contexto, e aí vai se chegar a essa conclusão que Wegener estava certo, que realmente os nossos continentes, eles estão fragmentados em grandes blocos e eles estão realmente se separando, galera. E um dia eles estiveram unidos em um só grande continente chamado de Pangeia. Tá? Então, essa é a teoria da deriva aí continental de Wegener. Ó.
Respira, facinho, né, galera? Vamos sintetizar esse raciocínio aqui, ó. Teoria da deriva continental, proposta em 1912. Segundo a teoria da deriva continental, existe um movimento, ainda que imperceptível, dentro da nossa vivência de tempo, que faz com que os continentes se desloquem lentamente. Observou o recorte da costa leste da América do Sul e comparou com a costa africana, que foi o que a gente mostrou, né? Parece um encaixe, e notou semelhanças entre ambos os lados. Então, galera, para Wegener, há centenas de milhões de anos atrás, tá? Todos os continentes, que hoje fragmentados, formavam um só, denominado de Pangeia, e um só grande oceano, denominado de Pantalassa. Tá? Depois, esse supercontinente se fragmentou em dois grandes continentes, Gondwana e Laurásia. Tá? E essa fragmentação continuou, tá? Até adquirirmos as nossas formas atuais. Professor, os continentes continuam a se separar? Sim, galera, tá? É por isso que ocorrem, por exemplo, terremotos, tsunamis, que são essas movimentações constantes das placas tectônicas, tá? Só que a gente coloca isso numa escala de tempo para a Terra, né, que são aí milhões de anos. Então, para a gente parece alguma coisa imperceptível. Mas mostrando a teoria da deriva continental é isso aqui, galera, ó. Vê essa imagem, ó. Pangeia, e ela vai se fragmentando e continua a acontecer até hoje. Beleza? Facinho, né? Ó. Ah, Marcos, eu não erro mais. Não erra mesmo não, tá? Então, vamos evoluir, porque a partir da deriva continental, galera, a gente consegue entender a teoria da tectônica de placas. Né? Como eu expliquei para vocês, o que comprova o argumento de Wegener, né, que futuramente vai ser comprovado, né, é que não existia, na realidade, apenas um bloco rochoso. Existem vários blocos rochosos onde os continentes se situam. E esses blocos rochosos foram denominados de placas tectônicas. E eles estão em constante movimentação. Daí surge a teoria da tectônica de placas. Aí tu me pergunta, Marcos, por que essas placas se movimentam? Gente, antes da gente analisar essa imagem, vamos visualizar um exemplo aqui bem fácil. Vamos fazer uma analogia. Imagina que eu pego uma panelazinha, boto água dentro dessa panela e boto essa panela no fogo, tá? E coloco uma tampa dentro dessa panela, ali tampando a água, tá? A temperatura vai aumentar. O que vai acontecer com a água? Ela vai esquentar, ela vai começar, né, a soltar os gases. E o que vai acontecer com a tampa? Ela vai começar a se movimentar. Galera, esse esquema bem simples é o que acontece, a grosso modo, no nosso planeta. O que é o fogo? É o calor emitido do núcleo da Terra. O que é a água, galera? Tá? A água é justamente o magma ali do manto. E o que é a tampa da panela? É a crosta, né, que está ali se movimentando. Questão importante, galera. Se eu tirar a tampa de uma vez, o que vai acontecer relativo com esse vapor? Vai subir rapidamente, né, galera? Isso daí, por exemplo, galera, é o vulcanismo, né? Na borda ali da tampa, o que vai acontecer? Ela vai estar, principalmente quanto mais quente, a tampa vai começar a se movimentar, não é? Isso daí, galera, é o tectonismo se manifestando, beleza? Então, galera, é isso que acontece no nosso planeta. Aqui nós temos as chamadas forças de convecção. É só você ter a seguinte noção. Quanto mais próximo da superfície da Terra, as temperaturas elas são menores se comparadas ao interior do nosso planeta. Então, as rochas tendem a ficar no seu estado sólido, se consolidarem. Tá? E quanto mais ao interno do nosso planeta, maiores serão as temperaturas e as rochas tendem a ficar no seu estado pastoso para líquido. Vão entrar aí na fusão, né? E aí, galera, quando essa rocha está em seu estado líquido muito quente, ela tende, ó, a subir, né? Subiu, chegou mais acima, consolidou, ficou mais densa, mais pesada, ó, desceu. Desceu de novo, chegou aqui, ó, altas temperaturas novamente, fusão de novo, sobe. O que acontece no interior do planeta, galera, acontece como se fosse uma verdadeira escada rolante, né? Subindo, consolida, desce. Chegou lá embaixo, esquentou de novo, ficou pastoso para líquido, né? Subiu. Isso, galera, é o que nós chamamos das correntes de convecção, tá, galera? E é justamente esse movimento constante que vai fazer com que as nossas placas tectônicas, tá, elas se movimentem constantemente, beleza? Podendo se encontrar,
tá? Podendo se separar ou podendo deslizar entre si, que aí a gente já entrando, né, na nossa próxima temática. É isso que acontece no interior do nosso planeta, tá? As chamadas correntes de convecção, onde o material mais líquido e quente sobe, se consolida, desce e depois sobe novamente. E é por isso que as nossas placas se movimentam constantemente, podendo se encontrar, podendo se separar ou podendo deslizar entre si. Aí a gente já entra na nossa próxima temática, né, galera? Mas antes da gente entrar, só mostrando aqui, ó. Essa é a configuração do nosso planeta em relação às placas tectônicas, tá? A gente vai perceber aqui, ó, os grandes blocos rochosos, e aí eu já cito no caso do nosso país, o Brasil, tá? Veja, o Brasil está no centro de uma placa tectônica da placa sul-americana. É por isso que o Brasil não vai apresentar terremotos de alta intensidade, galera. Muita atenção nessa pegadinha, tá? Durante muito tempo foi dito que o Brasil não sentia nenhum tipo de terremoto. Hoje já sabe que isso é um erro. Embora o Brasil esteja no centro da placa, mas ele pode sim sentir tremores, só que tremores de baixa intensidade. Beleza? Então, ó, respirou. Marcos, isso aqui é moleza. É facinho, galera, tá? Vamos agora falar dos limites, ó. Eu vou até usar essa imagem bem aqui, ó. Tu vai perceber que existem setinhas que se encontram, vão existir setinhas que, por exemplo, se separam, e vão existir aí setinhas, galera, que vão deslizar entre si. Isso vai representar o movimento da placa tectônica, tá? E as placas, elas podem aí se, como eu já disse para vocês, se encontrar, se separar ou apenas deslizar entre si. Vamos ver aqui o que embasar esse argumento. Teoria das placas tectônicas parte do pressuposto de que a crosta terrestre está dividida em grandes blocos rochosos, ou seja, em placas que abrangem os continentes e o fundo oceânico. Lembra o exemplo da panela com fogo, tá? Para entender a estrutura da Terra e a movimentação das placas, esse tem que estar com esse exemplo na mente. Essas placas movimentam-se sobre o magma, né? Lembra a água, né? Impulsionada pelas forças vindas do interior da Terra, ao fogo, ó, aquecendo ali a água, né? Portanto, a superfície terrestre não é uma placa imóvel. Olha a tampa da panela, galera, se movimentando, como era falado no passado, beleza? E aí, galera, a Terra divide-se em 14 grandes placas, mas existem ainda outras fragmentações menores que se movimentam de forma lenta, mas contínua, tá? Não esqueçam isso, tá certo? E esses movimentos, né, podem se aproximar ou se afastar. Os movimentos realizados pelas placas tectônicas ocorrem em virtude das altas temperaturas e o intenso calor provoca a movimentação circular do manto na famosa corrente de convecção, tá? E aí a gente chega nos limites, tá? Primeiro limite, convergente. Olha o que o nome diz. Convergente, ele, ó, converte, né? É quando as placas se encontram, galera, tá? Duas placas se encontram. A primeira consequência direta aí, galera, quando elas se encontram, vai ser a formação de dobramentos modernos, montanhas, tá, gente? Ocorre um processo chamado de subducção, tá? Vou falar de novo. Subducção, tá? O que que é isso, Marcos? Basicamente, quando duas placas se encontram, tá? Uma vai para baixo, para o manto, e a outra sobe, tá? E quando essa outra sobe, o que a gente chama na geografia de soerguimento, né? Formam-se aí as cadeias montanhosas. Ora, quando duas placas tectônicas se encontram, nós vamos ter também o que aí? Terremotos, né, galera? Então a gente vai perceber que, por exemplo, a formação da Cordilheira do Himalaia, duas placas tectônicas que se encontraram, ocorreu o processo de subducção e formou aí a maior cadeia montanhosa aí do mundo, né? A Cordilheira do Himalaia, galera, tá? Chamado aí de teto do mundo, tá? Então, convergente, pá, se encontra. Respira. Movimentos convergentes, placas se encontram, molezinha, né? E os divergentes, Marcos? Justamente o contrário, né? Se o convergente se encontra, o divergente se separa, galera, tá? É justamente quando as forças internas fazem com que essas placas se separem e nós vamos ter a chamada formação das dorsais. Muita atenção, isso foi até questão do Enem, galera, tá? Então, galera, a partir daí nós vamos ter
com os limites divergentes, a formação das chamadas dorsais meso-oceânicas, tá? Dorsais meso-oceânicas. Não esqueçam, tá? Então, divergente, as placas se separam, né, galera? Facinho, né? Consequência também, formação aí de vulcões, né, gente? E por último, o limite transformante, tá? Vocês podem encontrar em prova ele também sendo chamado de conservativo, tá? Por quê, Marcos? Veja, enquanto as placas tectônicas convergentes se encontram frontalmente, no transformante elas só deslizam entre si, galera, tá? Ou seja, não vai ter formação de montanhas, mas isso não significa dizer que não haverá consequências. Ora, é só tu pensa comigo, dois carros, um vindo na minha direção e eu indo na direção oposta. A gente não bate de frente, mas bate retrovisor com retrovisor. Não vai ter choque, não vai ter movimentação? Com certeza. É isso que acontece no limite transformante, galera, tá? As placas deslizam entre si, vão gerar aí grandes terremotos. O maior exemplo, galera, é a famosa falha de San Andreas, que tá lá nos Estados Unidos, tem até um filme, né, Falha de San Andreas aí com The Rock, né, que mostra muito bem aí essa cadeia geológica, essa estrutura, tá, relativa ao limite transformante, tá bom? Então, para finalizar, limite convergente se encontra, divergente separa e transformante, ó, desliza entre si, tá? No movimento transformante, as placas deslizam uma em relação às outras, provocando rachaduras na região de contato. Nesse movimento, não há destruição nem criação de placas, podendo, em alguns casos, originar falhas, né, espaço entre elas. Um grande exemplo de um movimento transformante ocorreu, né, entre a placa do Pacífico e a placa norte-americana, resultando na falha de San Andreas ou San Andreas, né, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos da América. Beleza? Ó, respirou, tá? Entendeu a teoria da deriva continental, entendeu os limites. Agora a gente pode falar sobre o círculo de fogo ou o anel de fogo do Pacífico, né? Eu acredito que vocês já conseguem entender por que tem esse nome, né? Porque tu vai ter o que ali muitos vulcões, né? Gente, essa região é considerada a região mais instável tectonicamente, tá, do nosso planeta. Por quê, professor? Nós vamos ter ali uma série de placas tectônicas, tá, que vão estar constantemente se movimentando, se chocando, tá, ou se separando também. E a consequência disso são justamente os eventos geológicos, como terremotos, como vulcões. Um grande exemplo daí, galera, se vocês forem perceber, é o Japão, né? O Japão é um país que constantemente sofre com terremotos e tsunamis. Marcos, mas o que é o tsunami? O tsunami, galera, nada mais é do que um terremoto que acontece em alto mar, tá? Onde o seu hipocentro, quando a placa tectônica se encontra com a outra, está no fundo oceânico, tá? E aí, nesse movimento, a Terra desliza e ela movimenta a água por consequência, tá? E essa água ela vai justamente em direção às regiões, né, mais rasas, vai em direção ao continente. Tá bom? Então, essa região aí, ela é considerada uma região extremamente instável geologicamente, tá? Vamos olhar, por exemplo, aqui na imagem, vocês vão perceber, por exemplo, bem aqui, olha a quantidade de vulcões que existe nessa região, entre a placa eurasiana, a placa filipina, a placa do Pacífico, a placa indiana, né? Uma grande quantidade. Se a gente for comparar, por exemplo, com a região do Brasil, né? Praticamente aqui não vai ter, né, galera? Olha a quantidade de terremotos, gente. Tá? Se a gente for prestar atenção aí, ó, a maior concentração de terremotos do nosso planeta vai estar concentrada nesta região, tá, do Círculo de Fogo, do Anel de Fogo do Pacífico, tá bom? Então, para a gente finalizar, não esqueça, o Círculo de Fogo do Pacífico, também conhecido como Anel de Fogo do Pacífico, é uma zona de elevada instabilidade geológica. Sua formação está relacionada com o encontro de várias placas tectônicas, né, tornando essa região constante, né, em terremotos e tsunamis. O Círculo de Fogo é responsável por cerca de 90% dos abalos sísmicos e 50% dos vulcões existentes. Beleza? Então, galera, por hoje é só. Abração a todos e tamo junto na batalha. Valeu!